Diletos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em vossas vidas e em vossas famílias. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e o verso 2, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Meus queridos irmãos, nos idos de 1700, surgiu lá na região da Morávia, na Europa, onde hoje é a Tchecoslováquia, um movimento conhecido na história da igreja como o movimento dos moravianos. Este movimento dos morávios enviou dezenas de missionários para várias partes do mundo, e muitos ali pregaram o evangelho, e este movimento marcou a história da igreja pelo envio de missionários para alcançar povos que até então não eram alcançados pelo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse movimento dos moravianos, eles tinham um símbolo. E o símbolo que marcou este movimento era uma ovelha e uma cruz. E quando eles estavam passando por dificuldades, por lutas, por aflições, eles olhavam para aquele símbolo, ovelha e uma cruz. E olhando para aquele símbolo, eles ali encontravam alento, força, vigor e coragem para continuarem nas suas missões, pregando e anunciando o Evangelho. O texto em tela, Hebreus capítulo de número 12, ele vai nos remeter a um tema nesta noite. O que acontece quando nós olhamos para Jesus? Nós estamos vivendo um momento difícil na história do mundo. Estamos presenciando fatos, acontecimentos que talvez nunca houve na história da humanidade. Mas o texto que nós lemos nesta noite, ele nos convida a olharmos para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, em primeiro lugar, nós enxergamos o cumprimento de sua palavra. Tudo aquilo que Jesus Cristo falou, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e nos demais evangelhos, as suas palavras estão se cumprindo hoje. Esse coronavírus que estamos enfrentando, esta pandemia, ela não é obra, irmão, do acaso. Não foi um acontecimento ou é um acontecimento cego na história do mundo. Mas esta crise que nós estamos enfrentando, que a humanidade está vivenciando, ela estava na agenda de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo já havia anunciado que no final dos tempos iriam acontecer terremotos, guerras e crises. E essa crise que nós estamos vivenciando hoje é fruto daquilo que Jesus Cristo falou há mais de 2000 anos atrás. Quando nós, irmãos, olhamos para o mundo em que estamos vivendo, nós entramos em desespero. Quando olhamos para os nossos
governantes, nos decepcionamos. Quando nós olhamos para as pessoas morrendo, nós nos angustiamos. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vamos entender que tudo isto que está acontecendo hoje é o cumprimento da sua palavra. Mas em segundo lugar, quando nós olhamos para Jesus, não apenas enxergamos o cumprimento de sua palavra, mas fortalecemos a nossa fé. A fé, meus queridos irmãos, é testada em meio ao sofrimento, à crise e em meio a essa pandemia. É na escola do sofrimento onde nós fortalecemos a nossa fé. E essa fé, a palavra do Senhor diz que foi entregue aos santos. Aqueles santos que Deus escolheu, que Deus predestinou, que Deus elegeu, para estar vivenciando hoje esta pandemia que veio sob a permissão de Deus, mas que não veio para nos destruir, mas veio para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E essa pandemia, irmãos, está acontecendo hoje para fortalecer a nossa fé. Hoje nós perdemos parcialmente a nossa liberdade. O direito de ir e vir, como preconiza a nossa Constituição. Mas eu quero lhe dizer a você nesta noite, meu querido irmão, que você não se desespere. Não entre em pânico, mas você olhe para Jesus. Que quando nós olhamos para Jesus, enxergamos o cumprimento da sua palavra hoje. Quando olhamos para Jesus, fortalecemos a nossa fé. Mas em terceiro lugar, quando nós olhamos para Jesus, cremos na perseverança dos santos. O autor aqui aos Hebreus, ele nos ensina que nós temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida cristã, irmãos, ela é uma caminhada. Ela é uma maratona. E nós iniciamos esta corrida rumo aos céus. E o Deus que nos escolheu, o Deus que nos predestinou, Ele nos dará condições de perseverarmos até o fim. Porque nós cremos na perseverança dos santos. E os santos perseveram e perseveraram em meio às crises, em meio às lutas, em meio aos desertos da vida. Mas muitos perseveraram firmes e foram ali agraciados, sustentados, conduzidos e protegidos por Deus. A crise, meus amados irmãos, ela promove uns e abate outros. Esta crise, este coronavírus, ele pode nos afastar de Deus e pode nos aproximar de Deus. Nós cremos no Deus que nos dará condições de perseverarmos. É aquilo que nos dizia Davi no Salmo 119, versículo 71. Foi bom ter passado pela aflição, pela crise, pela adversidade, para que aprendesse os teus decretos. O vírus, irmãos, que estamos presenciando hoje no seio da humanidade, ele é invisível, mas ele é letal. Este vírus tem produzido morte, choro, dor, angústia, lágrimas, sofrimento, separação. E muitos estão focados nesses acontecimentos. Mas eu quero convidar você nesta noite a mudar de janela e olhar
para Jesus. Quando olhamos para Jesus, nós percebemos o cumprimento da sua palavra. Quando olhamos para Jesus, fortalecemos a nossa fé. Quando nós olhamos para Jesus, meus queridos irmãos, nós cremos na perseverança dos santos. O Deus que começou a obra em mim e em você, Ele concretizará em cada um de nós. Olhe, meu querido irmão, para Jesus. Faça como dizia Davi no Salmo 121. Eleve os olhos para os montes, de onde virá o socorro. O nosso socorro, ele vem do Senhor. E sabe quem é esse Senhor? É o Criador dos céus e da terra. Olhe para Jesus e caminhemos firme nesta jornada, crendo que Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos protege e Deus é aquele que toma conta de mim, de você, de cada um de nós. Para onde você está olhando em meio a essa crise? Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Ele te abençoe. Amém.